Você conhece alguma pessoa que tem alguma síndrome psicológica ou transtorno depressivo e até ansiedade? Pesquisas apontam que a ansiedade atinge cerca de 18 milhões de brasileiros e a depressão 300 milhões de pessoas no mundo, sendo que na América Latina, o Brasil é o país com mais casos da doença. Tendo isso em mente, que muitas pessoas sofrem com uma doença mental, psicológica, síndrome ou tudo isso junto, existe ainda um desconhecimento por parte das pessoas. E esse desconhecimento pode gerar o preconceito. Não é de hoje que as pessoas são preconceituosas com quem tem algum quadro de transtorno mental ou psicológico. Chamam de frescurentos os depressivos, os ansiosos de afobados e pessoas com um grau mais grave de doença mental de retardados. E isso não é legal. Na verdade, isso se chama psicofobia. Mas antes de continuar, eu já peço que você deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações. Fazendo assim, você vai me ajudar a ajudar mais e mais pessoas através da psicologia e da terapia cognitivo-comportamental. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde Mental, em todo o mundo há mais de 1 bilhão de pessoas afetadas por transtornos psicológicos. A psicofobia é um neologismo. O que é isso? Uma palavra nova, um termo novo que foi desenvolvido pela Associação Brasileira de Psiquiatria, que dá a ideia do estigma ou do prejuízo, o preconceito causados por crenças de que pessoas com algum problema psiquiátrico ou psicológico são indivíduos que não têm consciência de si mesmo e por isso podem trazer algum prejuízo para a sociedade. E até quando a gente fala dos negacionistas, pessoas que pensam que as doenças como ansiedade, depressão ou quadros mais graves de doença mental não existem. Na história humana, pessoas com transtornos e deficiências mentais eram vistas como possuídas pelo demônio, ou como bruxas, bárbaros, onde muitos eram mortos por causa de suas comorbidades mentais. E claro, se a gente parar para pensar na evolução da ciência, pela falta de conhecimento que então as lideranças ou a igreja tinha ou não tinha naquela época sobre o que são os transtornos mentais. Nos dias de hoje, claro que pelo avanço da ciência, essas pessoas elas não sofrem com essas técnicas arcaicas, antigas e visões do mundo antigo. Mas, porém, ainda existe o preconceito com pessoas com uma deficiência mental, transtornos psicológicos ou síndrome. A gente não vê mais as pessoas sendo queimadas em fogueiras, como eram antigamente, mas um preconceito quando uma pessoa com depressão, por exemplo, é reconhecida, ela pode falar sobre o seu estado. Então nós vemos algum tipo de preconceito por outras pessoas que estão à sua volta. E como nós vemos isso? Com as frases, os comportamentos verbais. Levanta dessa cama, vai viver, isso não é nada. Olha quanta gente sofre e você aí, vai à luta, cara. Você tá aí, tá parado por quê? Vai viver. Depressão não existe, é tudo frescura. Até ontem você estava rindo e agora você está triste? São frases como estas que demonstram o preconceito e a fobia, a psicofobia por detrás ainda dessas pessoas. Esse tipo de coisa que acontece é um preconceito por parte das pessoas que desconhecem a situação e a condição em que a pessoa está.
Depressão é uma doença, gente, e é uma doença muito significativa tanto para a sociedade quanto para a pessoa, porque é uma doença psíquica e muitas vezes genética, onde nós temos uma elevação ou rebaixamento do humor quando pensamos no transtorno bipolar. O mais interessante é que quando a gente toca nesse assunto da bipolaridade, muitos usam, as pessoas que emitem esse comportamento psicofóbico, emitem aí, falam termos técnicos e aí, muitas vezes elas nem sequer sabem o que aquilo representa, mas elas falam muito mais para denegrir a outra pessoa. Mas fulano é bipolar, por isso que tem dia que ele tá bom ou não, ou tá ruim ou não. Coitado, tadinho do fulano, olha lá, depressivo, tão doente. E muitas vezes, muitas palavras agressivas, Vou tirar essa sua depressão na porrada. Vai trabalhar, seu vagabundo. A gente vê muito disso. Não é apenas uma pessoa que quando vem à terapia fala que sofre dessas agressões verbais e de tudo isso que acontece fora do setting terapêutico. Infelizmente, pensamentos preconceituosos como esses despertam um afastamento das pessoas que sofrem com algum transtorno, onde na maioria das vezes o caso ele pode ser agravado por causa disso que acontece, desse preconceito, As pessoas se afastam. Vamos parar para pensar no preconceito que o homossexual sofre, que o negro sofre. É a mesma coisa, é um preconceito e esse preconceito faz com que as pessoas se afastem muitas vezes até contra o tratamento e elas cometem então coisas contra a sua própria vida. Psicofobia é crime, segundo a Lei 236 de 2012 e prevê pena de 2 a 4 anos a quem praticar preconceito contra pessoas que tenham deficiências mentais ou transtornos psicológicos. A sua fala é muito importante para ajudar uma pessoa que tem um transtorno psicológico, problemas mentais. Por isso, não seja preconceituoso. O preconceito só agrava a doença, mas o conceito bem estruturado de que nós somos iguais, independentemente do nosso quadro, é aquilo que ajuda a evoluir as pessoas. E você, que tem alguma síndrome psicológica, algum transtorno mental, transtorno psiquiátrico, um transtorno de personalidade, não deixe que o desconhecimento das outras pessoas seja reforçador para os seus sintomas. Você já faz a sua parte para viver melhor quando vive uma vida funcional. Vai ao médico, ao psiquiatra, ao psicólogo. Você não é disfuncional, como as pessoas preconceituosas podem falar. Pelo contrário, você ajuda a sociedade e não dá prejuízos a ela. Por quê? Porque você ajuda a evoluir a ciência da saúde mental quando melhora a si mesmo, quando busca estar bem consigo mesmo. Por isso, seja você mesmo e continue buscando ajuda, porque funcional é a pessoa que busca ajuda quando percebe que sozinha ela não pode seguir. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu like, curtir o vídeo, comentar, ativar o sininho de notificações. Fazendo assim, vocês me ajudam a ajudar mais e mais pessoas através da psicologia e da terapia cognitivo-comportamental. Espero vocês no próximo vídeo. Grande abraço e fique bem!